A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, o noticiário está quente. E muito. Logo mais às 9 horas, teremos no Senado a sabatina que poderá escolher o nosso Dino e o nosso Gonê para o STF e para a Promotoria Geral da União. Pelo que se sabe, pelo que se ouve, pela avaliação até dos jornalistas, ambos, com vantagem para Gonê, conseguiram o número de votos suficientes para aprovação dos seus nomes. Acontece que há gente, e aí você tira as suas conclusões, que acha que há um descontentamento com o governo muito grande. O governo não havia liberado, ontem liberou essas emendas parlamentares, né? Aliviou um pouco o ambiente e que, de repente, poderia surgir alguma surpresa. Realmente eu duvido de uma surpresa. Tudo é possível, mas eu duvido que algum deles seja reprovado nessa sabatina. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que fez-se receber uma enorme quantia, não é nada de desonestidade, são aquelas quantias direcionadas para o seu estado dele, o Amapá, recebeu uma bela nota, né, de apoio a obras e realizações em seu estado, né, as tais emendas parlamentares, e então ele criou um sistema novo que um senador disse que vai contestar hoje por uma questão de ordem, que é, pela primeira vez vai acontecer uma reunião onde os dois vão ser sabatinados, né? Tanto Dino como Gonê. Então, isso deve diminuir muito a intensidade dos ataques e de todos os ataques, de tudo que poderá sofrer o ministro da Justiça, o Dino. Então, vamos ver o que vai acontecer. Dino, pela própria situação do seu ministério, pelo seu próprio comportamento impulsivo e irônico e tal, criou inimigos, criou adversários, às vezes silenciosos, em todo um meio político. Então, existe uma possibilidade de que ele seja bombardeado com perguntas complicadas, seja empurrado contra a parede, tudo isso. Agora, nada desse tipo de questionamento faz com que alguém mude o seu voto. Esse voto já está decidido para muitos senadores, ninguém vai lá assistir, gostei do que ele falou, vou mudar. Isso já vem, é política, né? Eu recebi apoio, eu vou ter um emprego aqui, um emprego ali, e está resolvido. Então, hoje, às 9 horas, vamos para essa sabatina. Outra coisa importante é que o Conselho Monetário Nacional se reúne hoje e deve reduzir a taxa de juros em 0,50, meio ponto percentual, que é a expectativa. Também ninguém põe a mão no fogo. É a expectativa
generalizada. O Lula ontem e vários membros do governo deitaram falação contra os juros altos, etc., etc., e o próprio Lula, né, mostrando a sua tendência gastadora, disse, olha, se precisar de empréstimo para desenvolver o Brasil, eu desenvolvo. Eu estou dando a ideia, não são essas as palavras, mas ele mostra que não se incomoda em gastar, né? Você, para gastar, você precisa aumentar a arrecadação, e se você não conseguir o suficiente, né, para empatar ou perto disso, despesa com arrecadação, você precisa de empréstimos. Ele diz que não tem importância nenhuma se precisar de empréstimo para desenvolver o Brasil. É uma frase de efeito, mas demonstra um pouco, eu não vou dizer desprezo, mas um pouco de desdém pela questão do ordenamento econômico, de colocar as caixinhas da economia, cada uma no seu lugar. É uma tendência que o Lula apresenta, né, de ter dinheiro para investimento, e isso se reflete no PT lulista, né, no PT mais próximo a ele, que fica repetindo as fórmulas que o presidente coloca de público. O que parece muito bonitinho e muito correto é que, no fim, né, das contas, você acaba não pagando diretamente, né, ou não deixando de receber o benefício, mas pagando muito mais caro por esse benefício, porque dá a volta ao mundo, ele gera inflação. Se você não paga de um lado, você paga de outro. Então, não é uma coisa que se resolve de uma maneira aritmética simples, né? Alguém tem que pagar, não existe almoço grátis, é um lugar comum, mas é verdade. Você paga juros altos, você joga para frente a dívida, você precisa de mais empréstimo para pagar os juros se elevam cada vez mais, e você tem inflação que o cidadão acaba pagando de várias maneiras, muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem perceber a origem, que é a gastança do governo lá atrás. Bom, tem uma notinha aqui que nós acabamos nos dando ontem, que era importante, e está aqui, ó. Suíça autoriza a repatriação de 80 milhões de reais bloqueados de Maluf. Recursos públicos foram desviados quando o político era prefeito de São Paulo. Foi na construção da atual Avenida Roberto Marinho. Ela era chamada de Águas Espraiadas. E o prefeito está aí com a saúde desarranjada, né? Está na sua casa, não está em prisão domiciliar, mas era como se fosse, não sai, idade avançada, abandonou a política, mas ainda vão caindo consequências, vão chegando consequências do tipo de administração e do tipo de moral que Maluf imprimiu às suas gestões. Olha a manchete do Estadão sobre a Argentina. Milei corta pela metade o valor do peso, reduz subsídio sobre tarifas e amplia auxílio social. São medidas que eram esperadas, as tais medidas duras, que piorarão a situação da Argentina para depois melhorar, um ajuste. Olha, pacote argentino ainda limita obras, contratações e repasses a províncias. Extensão de benefícios tenta prevenir revolta popular. Uma das forças do governo central na Argentina é
é esse repasse às províncias. É o que dá muita força ao presidente, que tem nas suas mãos essa distribuição, que é uma questão diferente da do Brasil. Aqui no Brasil, o parlamento devagar, às vezes com a colaboração de determinados presidentes da República, aí leia-se Bolsonaro, foi ficando cada vez mais com a execução do orçamento em mãos e chegou a tirá-lo das mãos do executivo. Na Argentina não tem essa força. Olha, nós estamos ouvindo hoje as repercussões, vai ser um caminho duro para os argentinos. Nesse momento, então, há um quase pânico, o dólar subiu, foi para 800 pesos, quer dizer, a situação não é brincadeira e esse ajuste é muito forte, embora muita gente diga o seguinte: não é o suficiente para a altura da inflação argentina neste momento. Essas medidas não são suficientes. Mas aí, opinião é opinião, vamos ver o que vai acontecer. O FMI apoiou as medidas, quer dizer, não tem nenhuma loucura. São medidas clássicas, também não tem nenhuma invenção. São medidas clássicas de combate à inflação num ajuste doloroso, mas que tem toda a chance de fazer a Argentina ter uma economia decente. Tem uma foto aqui na primeira página do Estadão, tá vendo esses homens aqui na neve e tudo, que é uma história de muitos anos. Eu vou ler, é uma história curiosíssima, um mistério, né? Fotos revelam 50 anos depois, expedição que virou tragédia no Aconcagua. Janet Johnson e John Cooper morreram em uma escalada no Monte Aconcagua em 1973. E até hoje, autoridades não sabem dizer o que aconteceu com a dupla. Aí que vem o novo mistério. Rolo de filme em câmera fotográfica encontrada após degelo tinha 24 imagens da expedição. As imagens não aparecem aqui. Eu não sei se depois de 50 anos no gelo, na neve, as imagens, o filme, né, foi preservado. Esses filmes daquela época, né, são desgastáveis rapidamente. Se você tirasse uma série de fotografias e guardasse, sei lá, um ano na câmera, quando você fosse revelar, não tinha mais nada. Então, eu não sei o que aconteceu, mas essas fotos podem ser elucidativas. Por que isso está aí? Porque, na época, isso foi um grande mistério, dominou o noticiário da imprensa, o que teria acontecido. Tem gente que acha que eles foram vítimas de alienígenas ou de animais, então tem toda uma escuridão nessa história, e as 24 fotos podem trazer alguma elucidação, alguma luz nesse mistério. Está aqui o Estadão colocando essa foto, belíssima foto, por sinal, né, na primeira página. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Lei que define para onde São Paulo vai crescer tem primeiro aval da Câmara. Proposta afeta milhares de quadras da cidade ao zoneamento, né, que passarão a ser submetidas a novas regras de altura, proteção ambiental e incentivos para o setor imobiliário. É o seguinte: a cidade precisa ter o seu crescimento disciplinado, precisa crescer de acordo com as possibilidades de água, luz, trânsito, enfim,
Existem estudos a esse respeito, existem postulados, decisões, tem decisões clássicas a esse respeito. O fato é o seguinte: toda essa disciplina do crescimento das cidades, ela impõe restrições ao setor imobiliário. Então, se o proprietário de um terreno pode construir um prédio de 80 andares e vem a lei do zoneamento e diz que ele só pode fazer 10 andares, realmente ele não gosta. Então você tem, eu dei um exemplo absurdo, mas você tem o tempo todo um choque entre as necessidades, possibilidades e a técnica de disciplinar o crescimento da cidade contra contra a especulação imobiliária. Às vezes nem a especulação. De repente a cidade precisa crescer, ela cresce uma área que você não pode comercializar, que você não pode ter comércio ou prédios mais altos, ela naturalmente as coisas são conduzidas para isso, é uma passagem importante, se cria um bairro mais à frente importante. Então, por exemplo, a Avenida Pacaembu, em São Paulo, é um exemplo. Ela vai adquirir deve adquirir uma outra funcionalidade dentro do zoneamento, porque ela foi, aos poucos, sendo empurrada para isso. Então você também não pode, você tem que ter equilíbrio, você não pode deter o crescimento da cidade, porque senão as pessoas saem desses locais e esses locais acabam virando o que aconteceu no bairro dos Campos Elíseos, que era o grande bairro chique da cidade, o bairro mais rico, de mansões, dos barões do café, e acabaram virando pensões, hotelecos. Está lá por insistência na época, lá nos anos 40, 50, da prefeitura em manter aquilo como uma área de primeira categoria, e as pessoas foram mudando dali, e o que se podia aproveitar daquelas casas e tudo era isso, essas pensões, esse tipo de utilização. Estou fazendo uma análise para ver que existe essa luta e ela acaba se refletindo na decisão que será tomada finalmente no zoneamento, que realmente tem uma luta de interesses legítimos e ilegítimos dentro da Câmara Municipal. Olha, Lula reúne desafetos, Lira e Renan, para reduzir dano ao governo na CPI. Essa CPI, para examinar aquele buraco lá em Maceió, o governo não quer. Pode prejudicar negócios de outras empresas, tem ligações, tem sociedades que acabam batendo no Estado. O Lula não queria, mas a CPI vai sair. Eu não sei se ela vai ter fôlego para fazer um exame honesto, claro, correto, chegar a culpados. Pressão que não, que esse buraco vai ficar um buraco mesmo e que não vai acontecer nada. O que as autoridades têm que cuidar é de que as pessoas que foram vítimas, né, desse descuido proposital, porque todo mundo sabia o que podia acontecer e tecnicamente era fácil de prever, todo esse descuido prejudicou milhares de pessoas que perderam suas casas, enfim, que precisam ser indenizadas, e mais rapidamente, porque não adianta você indenizar as pessoas daqui a 20, 30 anos, como costuma acontecer. Agora, precisa dar uma apertada na Braskem e precisa saber também que estão tentando empurrar tudo em cima da prefeitura. Não é bem assim. Tem a parte da Braskem e tem a parte da prefeitura. Como é que a prefeitura não fiscalizou isso?
Como é que as coisas foram acontecendo sem uma intervenção que era necessária, que existe da prefeitura e foram sendo formados aqueles túneis, enfim. Olha, falando em túneis, a guerra continua gravíssima lá no Oriente Médio. O presidente Biden, falando ontem, disse que a atitude de Israel e de Netanyahu está fazendo com que Israel perca o apoio que tem no mundo. Israel, pela sua atitude, segundo o Biden, agressiva, está perdendo apoio no mundo. Essa fala do Biden é um sinal de descontentamento do governo americano com a política de Netanyahu. Enquanto isso, Israel anuncia que está desenvolvendo uma ação que muita gente considera sem eficiência e outros consideram muito eficientes, que é bombear água do mar para esses túneis que o Hamas mantém em Gaza. Você querem inundar os túneis. E o que pode acontecer é que os reféns que estão lá poderão ser mortos nessa tentativa de eliminar os membros do Hamas. Claro que eles podem estar num desses tais túneis secretos. Dizem que o Hamas tem quilômetros e quilômetros de túneis em vários níveis nas terras de Gaza. É terrível. Olha, Biden critica Netanyahu e diz que Israel está perdendo apoio. Está aqui no Estadão que eu acabei de dizer. Tem um editorial do Estadão dizendo assim: de boa fé o inferno está cheio. Preparam uma lei dizendo que eu não vou entrar em detalhe, mas é o seguinte: se o acusado agiu de boa fé, né? Se ele agiu de boa fé, ele não é culpado. Quer ver, arranjos para viabilizar um fundo eleitoral de inacreditáveis 5 bi em 2004. Isso é outra coisa que eu ia dizer depois. Eu devia ter lido outra coisa. Revelam que parlamentares já nem disfarçam que seus interesses estão muito acima dos interesses do país. É esse pessoal que cresce os olhos em cima do dinheiro que é nosso, que pode ser utilizado para coisas úteis, que vai para as campanhas eleitorais, e eles vão aumentando na situação que o país atravessa, com uma população de penúria que tem problemas para comer. Agora eu vou ler o que eu queria ler aqui, que é o outro editorial do Estadão, que eu comecei a ler errado. De boa fé o inferno está cheio. Órgão fiscalizador de fundos de previdência privada trata como regular ato praticado de boa fé por gestores e abre brecha para critérios subjetivos no julgamento de irregularidades. É um gênio que inventou isso. Você tem que provar que o cara, aí eu vou exagerar, roubou de boa fé. Se ele roubou sem querer, não, eu estava de boa fé, eu não sabia que estava entrando dinheiro na minha conta em Nova York, na Suíça. Enfim, está aí o problema. Olha, a comunidade judaica publicou na Folha, no Estado, essa é o Estado, um texto para o Lula, ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É bem formal, né? Mostrando essa coisa de que crescimento de antissemitismo, uma situação em que é colocada a comunidade judaica no Brasil, como está acontecendo em várias partes do mundo, né? É fácil pôr a culpa nos judeus, qualquer coisa que aconteça.
Você não tem prova, não tem elementos, não tem história, mas o judeu, cigano, etc., acabam sendo negros, acabam sendo bodes expiatórios. Aí termina, eu vou dar é enorme, mas eu vou dar um... E, sobretudo, que se empenhe o Lula, pessoalmente, como representante do povo brasileiro, na luta contra o preconceito que nos atinge também aqui em casa, adotando oficialmente, como já fizeram, entre outros, Fernandes na Argentina, Biden nos Estados Unidos, Macron na França, Sanches na Espanha e Merkel na Alemanha, a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e liderando aqui no Brasil uma mudança social na compreensão de um problema tão antigo e, infelizmente, tão atual. Claro que tem a ver com essa história de Hamas, confundir, às vezes de propósito, antissemitismo com anti-Israel. Ficou mais fácil ser antissemita. Você explicar por quê, o que você tem contra os judeus, não tem explicação plausível, não tem explicação, como não tinha explicação no nazismo. Quer dizer, o Hitler enfiou na cabeça ou inventou um monte de situações absolutamente mentirosas, coadjuvado por literatura mentirosa, etc., etc., que colocava os judeus num plano de domínio e tal, etc., etc., e ele partiu para uma indústria da morte de judeus. 6 milhões foram vítimas no Holocausto, com nenhuma etnia, com nenhuma descendência, seja judeu, negro, muçulmano, etc., pode ser sustentada, deve ser combatida em qualquer parte do mundo e, no nosso caso, especialmente no Brasil. Sem conciliar os dois Brasis, Lula chama governadores para ato por um ano do 8/1. Tem uma fotografia interessante na Folha, que é o governador de São Paulo, Tarcísio, recebendo aqui uma grana do Lula, uma grana federal de auxílio. O Lula pediu para ele falar. O Tarcísio, olha como está prensado. Essa fotografia, ele está meio, né? Aí, presidente pede discurso e Tarcísio agradece 10 bilhões para obras em São Paulo. Tarcísio de Freitas entre Alckmin e Lula em eventos sobre investimento de bancos públicos em Brasília e o Estado vai receber verba para transporte. É bom que os vários níveis de governo se entendam em benefício da população. Isso parece ser verdade. O Lula quis faturar, pediu para ele falar, e o Tarcísio aqui está meio sem jeito, deve estar pensando o que o Bolsonaro vai me falar esta noite no telefone. Deixa eu ver, a Argentina nós já vimos. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Congresso pressiona governo por derrubada de vetos. Proposta dos parlamentares inclui em troca aprovar MP das subvenções. Está em luto. Senado aprova a regulamentação das apostas esportivas, né? Teve uma redução, né, de algumas coisas que o governo saiu perdendo. Tem aí as porcentagens de quanto ganha um, de quanto ganha outro. Dino faz ofensiva no Senado e Lewandowski é favorito para assumir a justiça. Amigão do Lula, de confiança, tem um espírito conciliador. Reforma tributária. Prepare-se, hein? Prepare-se às suas costas. Reforma tributária deve ir à plenária amanhã.
E insegurança, a pauta debate pré-eleitoral em São Paulo, porque a dona Tabata foi assaltada. E ontem o doutor Roberto Calil, grande cardiologista, entrava no prédio do seu escritório e foi assaltado. Levaram um relógio dele, e parece que já prenderam esse homem, e parece que estão chegando nas pessoas que fizeram essa... os hackers, haters, que entraram no sistema da dona Janja. Enfim, vamos ver se isso se consolida hoje. Parece que prenderam, mas eu não vi isso com toda a clareza. E depois tem a história desse senhor cujo nome apareceu agora na imprensa, que está sendo acusado de ter um sistema aí, todo um esquema de fornecimento de matéria para fabrico de cocaína. Eu esqueci como é o nome do senhor? Eu esqueci o nome dele, que tem 7 milhões de pessoas acompanhando na internet, e ele está sendo acusado. Ele veio a público dizer que não sabe do que é honesto, que é só... Renato Cariani. Se você é habitué da internet, você sabe quem é, e ele é muito conhecido na internet. Eu confesso, isso é uma falha da minha cultura, eu não conheço, pelo menos da cultura física, porque ele ensinava ginástica, etc., eu não conhecia. Ele disse que não tem nada com isso. Enfim, vamos esperar. Ai, Brasil, Brasil, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu anotei aqui. Aquele cinegrafista da Band que foi morto numa demonstração, numa manifestação no Rio. Um dos assassinos dele foi condenado. Foi condenado, mas ainda deve possibilitar recurso, mas teve uma condenação. Lembra? Jogaram um rojão em cima dele. Um horror. Pena que isso demore tanto, e pena que essa bandidagem fique tão pouco tempo na cadeia. Quer dizer, numa manifestação dessa, pegar um rojão do tamanho de um trem e jogar sobre um ser humano, provocando a sua morte, não é uma coisa que precisa querer. Quem faz isso sabe muito bem o que pode acontecer. Não tem aqui a pena, mas foi condenado. Já é alguma coisa num país que adora não condenar, que é bonzinho, que diz que isso é uma legislação avançada, que cuida da pessoa, etc. E nós aqui embaixo levando na cabeça. Bom, vamos a quem tomou cafezinho conosco. Francisco Guzmão, Luiz Colombo, Luca Manfredi, Valdenise Cardoso, Guilherme Silveira, Naibe Kukeli, César Pinheiro, Ariovaldo da Costa, Vitória Dias, Guilherme Silveira, Juca Maioli, Gracinda Rosilda, José Faria, Nelma Domingos, Antônio do Vale, Dario José de Lajeado, Rio Grande do Sul, Claudinei Guimarães, de Porto Alegre, Eleu de Freitas, de Brasília, e Gabriel, de Sinop, Mato Grosso. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Hoje tem um monte de coisa para acontecer. Amanhã devemos ter um jornal lotado. E nunca esqueça, enquanto você viver, que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.